Nossa, agora deu Pessoal, calor. quem tem pauta aí? Quem tem pauta, desliga o microfone. Fala, Sucena. Olá, boa noite a todos. Eu não Boa vou noite. abrir, eu vou abrir a câmera, gente, porque eu estou viajando, estou na estrada e às vezes minha conexão vai cair, então por isso que eu pedi a palavra de imediato. Ontem, né, foi lançado, graças a Deus, um novo sistema do uso do solo, ainda com alguns erros. Hoje pela manhã e durante o dia fizemos vários testes. E aí eu quero colocar aqui à disposição, quem tiver com algum erro, printa a tela, me mande, porque nós estamos em contato direto lá com a SICTEC para mostrar para eles. Então, a gente identificou alguns erros hoje de logradouro de IPTU, nós identificamos erro cadastral de contador. Então, assim, quem tiver, que for utilizar o sistema e der erro, que mande para a gente poder encaminhar. Pode continuar, Sucena. Caiu. De vez em quando ele falou que ia dar uns cortes, tá dando uns cortes aí. Para poder adaptar. Pagou a taxa. Só lembrando, caiu no procedimento, agora é liberado ao. Enquanto ela... Terminou, Zena? Tá cortando, né, velho? Acho que ela tá falando, às vezes nem ela tá sabendo o que tá saindo aqui. Bem, alguém mais tem pergunta a fazer? Volta assim. Não, tá aí, tá perguntando. Sucena, pode continuar, Sucena. Pode falar. A minha que tinha acabado, eu perdi a conexão. Voltei agora, mas agora eu estou escutando todo mundo. Tá ruim mesmo. Não, é porque eu caí, vocês escutaram até que parte? Eu não identifiquei se eu tinha caído. Fala aí, Wesley. Picou muito. Você acha que seria bom você repetir, que ficou muito picado o que você tinha falado. Tá. Então vamos lá. Gente, o novo sistema do uso solo foi liberado ontem. Hoje nós fizemos vários testes, ainda tem algumas inconsistências. Então, quem for fazer a solicitação e tiver erro, eu peço que me mande no meu celular, no privado, que nós estamos encaminhando para a SICTEC. Então, eu já te falar que a maioria dos erros que aconteceram hoje foram erros de logradouro, erro com problema no IPTU, ou erro cadastral do contador, porque o nome dele, às vezes, no sistema novo, ele colocou o nome completo e o cadastro dele da prefeitura estava com um nome abreviado. Então, se acontecer outros erros, pode me encaminhar, que eu estou encaminhando direto para a SICTEC, a pedido deles, para corrigir. Uma outra informação, solicitou o uso do solo, pagou a taxa, a liberação, a partir do momento que cai o pagamento, é automática. Então, é basicamente isso. Beleza, agora a gente ouviu tudo. Outra coisa, Sucena, a Secretaria da Economia agora é o 10º dia, né? Esse 10º dia é útil ou não? Para pagar o ICMS. Foi para o dia 14, porque o sistema está com inconsistência. Foi uma exceção. Inclusive, eu estou aqui, eu acabei de receber um WhatsApp da secretária, porque ela tinha conversado comigo hoje de manhã e falou que o sistema tinha normalizado. Eu falei que não, ela deve ter me dado um retorno aqui agora. Então, foi só esse mês devido à inconsistência no site, gente. Só esse mês. Então, até o 10º dia, né? Vai ser dia 14. Se o 10º dia cair no feriado, ou no domingo, ou no sábado, antecede. Eu espero que sim, né? É isso mesmo. Eu tô na esperança, mas mexer com esse povo. Hoje eu recebi uma reclamação, até quero colocar aí, que quem está mandando DCTF Web
inativa, por exemplo, lá no dia de sábado, dia 15, está gerando multa automática. Então, assim, a gente está mapeando tudo, porque pode ser que o sistema saia com erro. Então, eu vou até confirmar a informação das datas para soltar direitinho. Tá. Chesmar, pode falar. Eu estou com um problema que um cliente teve no escritório, ver se ele pode me ajudar, gente. É um consultório médico. Ele abriu essa empresa em 10 de 2022. O colega nosso que está fazendo o serviço colocou ela no anexo 3, sem nada de fator R. E o proprietário quer regularizar. Aí como é que eu faço isso? Eu regularizo a partir de, coloco no anexo 5. Alguém pode responder para o nosso colega? Ô, Gesmar, eu deixava o outro colega lá que fez tá errado, eu deixava para lá. Então, eu continuaria da agora para frente, certo? Aí, e avisa para a empresa o que aconteceu, para depois não ter surpresa futura, tá? Não sei se alguém pode esclarecer mais para o nosso colega Gesmar. O proprietário está ciente, eu expliquei para ele. Inclusive, tem muita gente que faz isso com a anuência do cliente, né? Eu já vi isso, o cliente fala, não, pode deixar no anexo 3 mesmo, não tem problema não. Geraldo, o que você acha, Geraldo? Marcelino? Eu não tenho opinião sobre isso, não. Então, tá. A Suciana saiu já. Eli, fala para nós alguma coisa. Eu não ouvi bem a pergunta. Poderia repetir a pergunta para nós? Colega, um propenso consultório médico, o nosso colega anterior está fazendo o serviço dele no anexo 3, sem autorização do cliente, sem nada, e ele não tem o fator R, né? Para ficar no anexo 3. O correto seria no anexo 5, e o cliente quer consertar. Mas na realidade, é o seguinte, o consultório médico, ele é consultório, ele exerce a função de médico em hospitais, em UTI, essas coisas. Ou ele é só consultório médico? Ele tem a empresa para dar nota para hospital. Ah, certo. Então ele funciona como se fosse hospital. Nesse caso aí, se ele conseguir o fator R, ele pode usar o anexo 3. Agora... Sim, mas ele não tem nada, nunca fez nem folha de pagamento, nem prolabore. Mas aí depende de planejamento tributário, dependendo da receita dele, ele pode fazer um prolabore que vai ajudá-lo, certo? Vai depender, tem que fazer o custo-benefício. Porque se você fazer o planejamento tributário e ver que o anexo 3, com o fator R, beneficia, você tenta fazer um prolabore maior para ele, para ver se dá os 28%. Agora, ele está ciente disso aí tudo. Agora, a pergunta dele é o seguinte, que se ele voltaria atrás do colega e calcularia, certo, pelo anexo 5, certo? Eu sugeri para ele dá continuidade agora e esquece o passado, mas dá ciência para o cliente que está errado. Né? Que eu ia completar. Tipo assim, porque se ele fosse fazer o anexo 3 com fator R, ele teria que recomeçar, consertar lá do início, né? Então, se ele já vai continuar no anexo 5, então ele vai fazer com que o cliente fique sabendo que está devendo para trás e vai fazer certo no anexo 5 da agora para frente. Não, mas ele vai fazer para o anexo 3 com a fator R. Não, ele disse que não quer fazer o fator R. Ele quer fazer o fator R da agora para frente. Então, continua. Não, ele falou para mim aí que ele não interessa pelo fator R. Ele não tem, porque ele não tem folha, Beraldo. Ele não tem folha, não tem prolabore. Então, o que eu falei para ele poderia fazer um planejamento tributário, fazer um prolabore mais alto para atingir o fator R
que beneficiaria, mas ele já quer pagar no anexo 5. Se ele quer pagar no anexo 5, ele vai já, da agora para frente, ele não tem que corrigir nada. Vai continuar no anexo 5. E o que ficou para trás vai ficar errado. Ele quer ficar no anexo 3. Aí ele quer ficar no anexo 3. Mas tem que fator R. Mas aí você tem que trabalhar o fator R. Aí a minha pergunta é: o fator R, você tem que fechar desde janeiro para cá, para fechar para ver se dá fator R. Mas eu fazer de janeiro, eu vou abrir uma DCTF, retificar ela, é 250 conto de multa, né? Não, mas o Simples Nacional não faz DCTF. DCTF Web? Hã? Não. Não faz, não. Aí, se ela está enquadrada no Simples Nacional, lá ela não faz DCTF, ela recolhe Simples Nacional. A folha de pagamento, Cleber. Não, mas aí seria a questão do Prolabore, né? Mas aí, pois é, mas aí você ia iniciar o fator R a partir do momento que você pegou. Só que você teria que, para trás, teria que vir no anexo 5, né? Porque já passou, já está tudo atrasado. Já recolheu tudo no anexo 3 errado. Então, aí, se ele quiser corrigir, ele teria que fazer tudo, voltar no anexo 5, recolher pelo anexo 5, porque você não vai fazer prolabore atrasado para ter imposto de renda na fonte, essas coisas. Entendeu? Alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar? Professor Domingos, posso falar? Boa noite a todos. Boa noite. Nesse caso aí, eu faria igual a sugestão do Everaldo. Esquece esse para trás e se der anexo 3, considerando o fator do Prolabore, pelo menos 28% do faturamento, faz daqui para frente, esquece esse passado aí. E se esse planejamento com o fator R não for interessante, aí sim ele vai para o anexo 5. Tranquilo. Mas como que você vai fazer fator R se você não retroagir, porque é os 12 últimos meses? Esquece para trás, faz daqui para frente, moço. Pronto. Mas como você vai achar o fator R se ele pode colocar no programa lá o fator R lá, só que ele não recolheu o anterior. Agora, da agora para frente, ele acerta. Pois é, Beraldo, mas ele não tem índice. O que ele vai pegar para fazer? Ele vai começar o fator R do mês iniciando agora? Ele vai pegar, colocar os 12 últimos meses. Aí vai continuar tudo errado. Não continue fazer, ele vai fazer os 12 últimos meses, fazer para trás, agora não vai mexer, certo, no que está feito, certo? Agora só daqui para frente. Pois é, mas eu estou falando, ele vai ter que verificar o fator R dos 12 últimos meses. Tranquilo. Vanildo, fala. Boa noite a todos. O que o Eli está falando, tinha que ter lançado lá essas folhas lá que já fechou do Simples. Não adianta pôr em sistema. O sistema do Simples Nacional tem que ter lá os folhas lançadas lá, que senão o sistema não vai achar fator R na hora de calcular para ele mensalmente. Então, o caso dele aí é esquecer para trás realmente e pensar daqui para frente. Se quiser arrumar para trás, assim, o mais correto é lançar no anexo 5, que é o correto, já que não tem folha, e recolher a diferença e pensar daqui para frente. Se você conseguir colocar no programa, Waldo, e apurar com o fator R agora, aí fica normal, tá? Aí eu vou ver se já o PG10 aceita, viu? O PG10. Fator R lá, que você está colocando aí, tá? Alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar sobre esse assunto? Alguém mais quer falar? Vou colocar um assuntozinho aqui, ó, eu conversei com o pessoal já hoje. Vamos supor, determinada empregado, ele entrou de licença médica. A pergunta é o seguinte, se alguém...
os 15 dias que ficam por conta da empresa, conta para os 6 meses, certo, de afastamento, que para ele não ter direito a férias? Alguém poderá responder para nós? Vanildo? Pode falar, Vanildo. Seu Everaldo, lá na legislação, se eu não estiver enganado, fala de, no caso, esses 6 meses é de deferimento do benefício previdenciário, tá? Então, ou seja, a partir do 16º dia de afastamento que começa a contar o benefício previdenciário. Os 15 primeiros dias da empresa não entram. Fábio, fala. Já me falaram aqui. Concordo com a colocação do Vanildo. Os primeiros 15 dias é a empresa que paga. Como que é o negócio? Concordo com as colocações do Vanildo. Os 15 primeiros dias, a empresa é quem paga. A empresa quem paga, mas não entra para a contagem dos 6 meses, não, né? Entendo que não. Eu creio que não. Aham. Fala, Nildo, é sobre esse assunto? É sobre esse assunto. Então fala. Boa noite. Eu acho que, pelo que eu estava olhando hoje, inclusive com uma moça minha mesmo, lá do escritório, licença maternidade, mas o caso dela é prematuro. Porque Não gosto dele, foi auxílio-doença. Auxílio-doença, né? Porque lá na legislação fala o seguinte, quando não entra como auxílio-doença, que é o caso do prematuro. Então, além de ter mais os 15 dias, até a criança ter os dias certos para o nascimento, aí ela conta como auxílio maternidade. Agora, se é como por doença, no meu entendimento, a empresa está certa a pergunta. Os 15 dias para depois contar a licença maternidade, os meses contados. Bom, vamos supor que foi auxílio-doença. Quer dizer que na concepção do Vanildo, os 15 dias não entra para na licença, não. A contagem dos 6 meses. E a lei fala o seguinte, quem ficar afastado mais de 6 meses, do tempo aquisitivo das férias, não tem direito a férias. Não é isso? Seu Everaldo, lá fala, né, essa pergunta do senhor trata da perda do direito às férias, ou seja, ficar afastado 180 dias dentro do período aquisitivo, não é isso? Exatamente. Então, lá fala sobre benefício previdenciário. O benefício começa a contar a partir, assim, legalmente, a partir do 16º dia de afastamento. Então, é a partir dali que começa a contagem do benefício. A lei fala de benefício previdenciário, tá? Que entra, se o benefício previdenciário cair 180 dias dentro do período aquisitivo, ele perde aquele período aquisitivo e começa a contagem de novo quando ele volta. Ô, Fábio, vamos ver esse caso específico, certo? Porque ainda bem que eu fiz correto, certo? Eu fiz correto. Pode falar, Fábia? Não. Tem algum disputa legal que fala a respeito desse assunto? Porque tem gente que está fazendo errado. Eu vou já pegar aqui, eu estou procurando ele aqui. Tá? Mas Tem gente que está fazendo errado. Mesmo. E jurou de pé junto que os 15 dias entra na contagem dos 180 dias, certo? Mas aí, com a Camandeira, eu fiz o certo lá, que na realidade eu errei, não foi na contagem dos meses, certo? Aí deu certo, ele só tem, na realidade, só 5 meses de afastamento. Aí ele recebe as férias normais, né? Não é isso, colegas? Carlos Pereira, tem algum caso igual esse aí, Carlos, que está entrando agora? Ele acabou de entrar, Everaldo. Você vai ter que repetir o que é o caso para ele. Eli. Fala. Ali, eu falei uma coisa, depois nós desfizemos, agora vamos votar de novo, é? Mas o raciocínio aí do Vanil está certo, é a partir do benefício previdenciário mesmo, certo?
Então, tem que ser a partir de quando a Previdência assume o encargo, ele vai fazer a contagem do período de 180 dias dentro do período de férias. Quer dizer que os 15 dias não entram, só a partir da entrada mesmo. Que ia ter muita gente. Vamos achar uns cursos legal direitinho, certo? Porque eu errei, eu acertei na bamba, certo? Não foi por causa de eu não ser uma totalização, mas para mim também não entrava, certo? E aí o Eli afirmou para mim que não entrava, e eu cheguei, coloquei, mas de qualquer maneira eu errei no outro local, certo? Ô, Fábio, achando aí, você me fala, Fábio. Alguém mais tem assunto aí? Artigo 133. Fala, Germar. Fala isso aí no artigo 133 da CLT. 133. 133. Vamos abrir esse artigo? Se me permita aí, só para o pessoal não estar perguntando muito, né? Vamos lá. Eu vou abrir aqui. Inciso 3º. Para os fins previstos no inciso 2º deste artigo, a empresa comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho com antecedência mínima de 15 dias da data. Não, peraí, não é aqui não. Deixa eu achar direitinho aqui. Achou, Fábio? Nilson. Ok, Geraldo. Ah. Ok. É o 133. 136. Não terá direito a férias. 133. Não terá direito a férias no empregado que no curso do período aquisitivo tiver percebido da Previdência Social prestação de acidente de trabalho ou auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuo. Então, tiver percebido da Previdência. Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo, tiver percebido da Previdência Social... Teve benefício da Previdência. Então os primeiros 15 dias estão fora. Quer dizer que os 15 dias, quem pagou foi a empresa, não conta. Justamente. Muito bem forte. É a 133 da CLT. Os colegas estavam fazendo errado, hein? Fala, Vanildo. Para ser mais exato, artigo 133, inciso 4. Inciso 4. Tem vários tipos aqui que perde o direito. Esse específico da Previdência aí dos 180 dias, aqui tem na CLT fala 6 meses específico. É o inciso 4, ou seja, a partir começa a contagem, esses 6 meses, do início do benefício da Previdência dentro do período aquisitivo. Passou de 6, perde aquele período, começa a contar um novo período na data que a pessoa volta. Voltou, a partir dali começa a contar um novo período aquisitivo. Tem que se atentar até isso. Não volta a contagem igual era a data da admissão do funcionário. É a data quando ele volta, começa a contar um novo. Vamos supor assim, ô Vanildo, o cara entrou no dia 1º, no dia 2/9/2021, certo? Saiu de licença dia 5/12. Voltou, vamos supor assim, voltou no dia 17/6. Tá fora, né? Então, ele vai começar um novo período a partir do que ele voltou, do 17/6, não é? Sim, a partir da data que ele retorna, começa uma nova contagem de um novo período. Esquece os quadrários, quando terminou o anterior, os outros períodos que ele perdeu. Pode ser que aconteça assim, da pessoa ter já um período vencido, aí você tem que dar férias, porque não pôde dar, porque ele estava afastado, porque já tinha... Agora, dentro do período que ele estava recebendo benefício, o período aquisitivo que estiver ali dentro, se o benefício passou de 6 meses, ele perde aquele período
Quando ele voltar, começa a contar um novo, do zero. Mas como ele entrou no dia 2/9/2021, ele podia tirar férias até o mês de agosto agora, né? 21 completou 22. Aí, vamos supor que em dezembro de 2022 ele saiu de licença. Ficou até junho de 2023. Então, ele já perdeu esse. 23, 22, Não, 23. mas se ele não perdeu, vamos supor que ele voltou no 17/5. Se ele voltou no 17/5, ele vai tirar férias agora, né? Vai, do 21, 22, vai. Mesmo que já tenha passado um ano, você pode pagar para ele sem ter dobrado. Por quê? Porque ele estava afastado pela Previdência, você não pode dar férias para ele. Não é? Então, exato. é devido dobra, né? Agora é o seguinte, e ele vai tirar férias normais agora, e se ele ultrapassar, ele completar 2 anos, certo? Vamos supor, e ele não deu fé para o cara, e deixou, e quando foi no mês 9, aí ele vai pagar dobrado, né? Esse período de 22, 23, dentro dele, que é o caso do benefício, começou em dezembro, se foi até maio, aí tem que ver exatamente se deu 6 meses. Se deu, não, deu esse 22, 23, ele perdeu. Se deu menos de 6, continua a contagem dele, ele não perde. Deu então, 5 meses. Setembro de 2023, ele completa outro. Certo, tranquilo. E se passar do mês 9, aí é dobrado. É dobrado esse 21, 22. Quando ele voltar da licença, já tem que dar para ele, não pode ficar esperando. Beleza, está respondido. E bem agora fundamentado, porque o pessoal não está fundamentando. E eu liguei para um, liguei para outro, certo? E teve uma que me jurou de pé junto que não contava, certo? Que contava. Ela a partir os 15 dias contava junto, para fim dos 180 dias, né? Então, já ficou caracterizado que não conta. É a partir do pagamento da Previdência. Bem claro. E o colega aí não completou que pode ser descontínuos também. Pode ser 2 meses, mais 2 meses, pode dar os 6 meses. Tranquilo. Mas aí ele paga normal, certo? As férias vai pagar cheia, né? Não desconta nada. Beleza, pessoal. O que mais, pessoal? Ficou respondido. Muito obrigado, hein? Nilza, fala. Eu quero ver uma situação de um cliente meu. Ele já tem 1 ano e ele, desde o ano passado, né? Ele com caixa estourado. E eu venho sempre cobrando dele desde o primeiro mês. Mas ele nunca, a pessoa lá que é responsável pela firma é o genro dele. Não, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Eu falei, não, mas não tem como. Tá bom. Agora ele chegou lá com a compra dele durante todos esses 12 meses, né, retroativo, 15 e pouco durante esse período. A venda dele, né, tá lá 300 e pouco. E eu sempre mostrando para ele mês a mês. Agora eu acho que pelo que eu senti, ele foi ao banco fazer um financiamento e o banco falou, desse jeito não tem como liberar. Ele falou, então aumenta minhas vendas. Eu falei, mas você disse que não vende, como que agora você quer que a venda? Não, mas faz uma venda aí para mim, retroativo e retifica os PGDAs todinho aí para mim. Eu até, inclusive, fiz só uma simulação para ele, mostrei que aí o índice que ia ficar ele estava pagando 6 e pouco por cento, já coloquei o máximo lá para ele, né, para ele ver o quanto que ia ficar, que agora é que é 1 milhão e tanto de venda. A pergunta é, se eu fizer isso, retroagir isso, primeiro eu falei para ele, pela quantidade, o lucro dele vai dar 220%. Já é uma característica que não existe uma empresa com esse lucro dessa altura. Vai caracterizar compra, venda sem compra. Omissão de compra. Omissão de compra. E segundo, é o valor que vai dar para ele pagar. É uma preocupação para o fisco. Vocês já aconteceram alguma situação dessa com vocês? Vocês acham que eu devo fazer isso ou não? Isso foi hoje que surgiu no meu escritório. Alguém quer responder para o nosso colega?
Alguém quer responder? Alguém quer responder? Esse trem louco é só eu mesmo, né? Ninguém. É o seguinte, Nilda. Eu aconselho sempre você estar acompanhando aquele controle de recursos. Uhum. Então, verifica o lucro da empresa, certo? Não é problema nenhum. Se eu sempre fiz assim, e nunca fui autuado, certo? Eu percebendo que a empresa não emitiu nota fiscal, eu chego, conserto a receita dele, aumento algum consumidor lá, para dar uma receita compatível com a venda que ele tiver. Mas não pode ser exagerado também, porque, de outro lado, vai ficar com a omissão de compra, certo? Eu fazia isso, certo? Mas dentro de uma lógica, certo? Fora da lógica, não. E você vai fazendo mês a mês. Mês a mês. Nós temos o chamado controle de recursos. Todo mês a gente chega e verifica o controle de recursos, automaticamente o caixa dele não vai estourar, as compras, certo? E a despesa, certo? E automaticamente ele colocando os 30%, mais ou menos dentro da lógica, eu faço isso. E até hoje eu faço também. O cliente não vendeu direito, eu chego, pego, aumento para ele pagar pelo menos a despesa dele, certo? Eu aumento a receita dele, naquelas compras, naquelas vendas que ele faz ao consumidor, certo? Aí o pessoal fala assim, mas você está alterando a receita. Alterei sim. É o mesmo jeito que o fisco ia fazer. Aí não estourou, certo? Ninguém não está nos perturbando, não, certo? Não, eu venho falando com ele já há 1 ano atrás sobre essa situação. Ele nunca aceitou isso. Sempre falava que não é aquilo ali que ele vendia. Só porque agora ele foi ao banco, o banco já exigiu dele, ele quer que eu faça retroativo, né? Mas dentro da lógica, sim. Fora da lógica, não. Pelo o que ele quer lá, é um valor que vai dar um lucro de 220%, foi quando eu vi lá, sabe? E vai dar... Aí eu fiz um cálculo até para saber, para ele pagar, que eu não dei resposta para ele ainda hoje, que eu fiquei de responder para ele amanhã. Vai dar aí para ele pagar um valor muito alto, que eu tenho quase certeza que ele não vai aceitar, sabe? Porque... Deixa eu falar, Nilda. Fala, Otávio. Fala, Otávio. Boa noite a todos. Hoje nós tivemos uma live aí do Conselho Regional de Contabilidade sobre as auditorias da Secretaria da Fazenda, que cai lá no CAT, né? O professor Valdir chamou o Dr. Cássio Pimenta, que é auditor. Ele, se alguém tiver a oportunidade de ouvir, é só entrar no YouTube, CRCGO, vocês vão ver essa palestra lá. Eu aconselho a todos que estão presentes, principalmente a Nilta, que está aí, e o senhor Everaldo, que falou sobre esse valor. Secretaria da Fazenda, senhor Everaldo, assim, numa conversa particular com o professor Valdir, esse procedimento não tem mais validade na Secretaria da Fazenda. Certo? E aí, por exemplo, a empresa vende 50 mil, você quer aumentar para 70, você aumenta 20 mil reais lá, entendeu? E se não tem a emissão da nota fiscal, a Secretaria da Fazenda não considera esse valor. Otávio, aí nós estamos discutindo, não estou falando para vocês fazerem, não, certo? O que acontece? Ele omitiu receita. Se ele omitiu receita, eu, particularmente, posso chegar lá assim, eu aumentei a receita dele, para ele, olha bem, comparando com as compras que ele faz, comparando com a despesa que ele fez, certo? Eu aumentaria, certo? E eu duvido, que o Estado vai autuar. Então, fala para o doutor Valdir, que aí eu vou defender ele, eles podem autuar, sim, uma multa formal, mas jamais autuando o principal, viu? A multa formal por por falta de emissão de nota fiscal, eles podem autuar, mas não, certo, pelo pagamento do imposto. Isso aí é uma posição pessoal sua, né, a esse respeito. Eu sempre trabalho dentro do princípio da legalidade,
Né? Então, eu não estou falando que não, peraí, seu Everaldo. Deixa eu falar. Você está me chamando que eu sou ilegal, poxa? Não, o que é isso, cara? Eu trabalho dentro do princípio da legalidade. E quer dizer que o seu cliente nunca ele teve uma receita menor? Tudo bem, seu Everaldo. Deixa eu falar. Pode falar. Eu trabalho dentro do princípio da legalidade. Se meu cliente, no mês, por exemplo, no mês de abril, ele comprou 100 e vendeu 50, no mês seguinte, a hora que eu mando a guia do Simples Nacional para ele, eu já mando ele com um alerta, dizendo que ele comprou X, que ele vendeu tanto, que ele tem que obedecer o artigo 140 lá, se eu não me engano, da resolução 140, que fala da exclusão de ofício, né? Se não cumprir aquele percentual lá dos 20%. Aí o senhor fala que 25%. Não, peraí, deixa eu falar. Concluir. Eu vou te perguntar alguma coisa. Aí eu pego, aviso o meu cliente. O professor Valdir, hoje, nessa live, da qual eu participei, ele falou que o fisco, entendeu? Ele tem o entendimento que o contador não emite nota. Sim. Agora, o senhor faz aliás, o senhor não, alguém que vai fazer isso, como o senhor está orientando, pode ser que, numa situação, a empresa não venha sofrer penalidade. Se vier sofrer uma multa formal pela não emissão do documento fiscal. Sim. Tudo bem. Só que agora o fisco não está trabalhando assim mais, senhor Everaldo. Está trabalhando em cima de nota fiscal. A hora que vier uma empresa a ser fiscalizada, né, poderá ter problema. Eu não estou falando que vai ter, não. Poderá. Poderá é uma coisa mediana. Eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Sim, pode. Pergunto. A sua empresa comprou à vista 100, certo? E vendeu somente 50. O senhor vai deixar o caixa estourado lá? Isso é uma oportunidade, que é o seguinte, isso aí não se reflete dentro da contabilidade. Se ele comprou à vista, tem um dinheiro para pagar. Agora, se ele comprou a prazo, se justifica no mês e tem um aumento muito substancial de estoque, né, e lançar lá na conta de fornecedor. Estou perguntando que ele comprou à vista. Ele comprou à vista. Não, vamos tirar essa vista daí. Ele comprou mercadoria. E ele teve despesa, certo, durante o período, certo, que o caixa estoura. Você deixa o caixa estourado? Seu vereador, eu aviso meu cliente que o caixa dele está estourado. Eu não vou Aí você deixa ele estourado lá? Eu não vou fazer nenhum procedimento sem eu conversar com o meu cliente, ele me dá a oportunidade de ele me dá a solução. Eu não vou dar a solução para ele. Mas acontece que, cara, você está perguntando, eu estou falando para o senhor fez contabilidade e deixou o caixa estourado. Aí vai avisar para o cliente, certo? Olha, eu já resolvo o problema, eu mando fazer dessa maneira, e até hoje, faz 10 anos que eu faço isso, certo? E nunca fui autuado. E eu queria ver o fiscal que autuava. Certo? Agora, o senhor deixar o caixa estourado, aí você vai ser autuado, viu? Não, seu Geraldo, a questão não é essa, deixar a caixa estourada ou não, tá certo? A questão é o princípio da legalidade da situação. Mas eu vou fazer isso para o meu cliente, aí vou falar para ele, vou aumentar aqui tanto. E aí, se eu não tiro a nota fiscal, aí como é que fica, seu Geraldo? Peraí, cara. E aí depois vai falar para você, foi o contador que mandou fazer isso. Peraí, meu amigo. Acontece que o senhor não usa o nosso programa, e lá no nosso programa está bem claro. Eu faço o controle de recurso e eu chego, aumento e coloco vermelho lá escrito ainda, olha, aumentei sua receita de tantos mil, porque o caixa ia estourar, certo? E você está fadado a pagar multa formal, porque o principal já foi pago, viu? É a mesma coisa de ser autuado, viu? E posso também ir lá no livro de ocorrência e fazer essa ocorrência lá. Eu pergunto, isso está legal ou não está? Agora, o senhor deixar o caixa estourado e avisou para ele, o senhor não vai consertar essa coisa nunca mais, viu? Tá bom, é o seguinte, eu coloquei nos grupos aí do sindicato, da qual eu só participo de 3 grupos aí do sindicato, não sei se tem vários outros, só participo de 3. Eu coloquei essa live, a live número 067, aspectos práticos de atendimento das tutorias contábeis da Cefaz. Eu queria, se alguém tivesse a oportunidade de fazer isso aí, de ouvir isso daí, seria interessante,
né? Você falou que é interessante, seu Everaldo. Eu não estou incriminando o senhor, não estou falando que o senhor está errado, que está certo. Eu parto do princípio da legalidade. Você falou do princípio da legalidade. Eu pergunto, e o caixa estourado seu está dentro do princípio da legalidade, Otávio? Seu Everaldo. Que é isso, Otávio? Isso não é problema meu, não. É problema do meu cliente. Falar, mas aqui, ó, é problema do meu cliente. Tá bom. Não, Everaldo, isso é problema do meu cliente. Eu oriento. Eu sei disso, Otávio. Mas eu resolvo o problema dele já aumentando a receita dele lá atrás. E ele vai ficar avisado disso. Eu não estou falando... Tem emissão da nota. Aí é o seguinte, aproveitando a oportunidade, não sei se eu vou ter outra oportunidade de falar, né? Só para vocês, está mandando no grupo aí que no dia 3 de julho nós teremos aí as ações fiscais da Prefeitura de Goiânia. Qual vai ser os procedimentos? Vai ser dia 3 de julho, às 8h30 até o meio-dia, lá no Conselho Regional de Contabilidade, sobre os procedimentos de auditoria da fiscalização da Prefeitura de Goiânia. Quem tiver oportunidade de ir, já mandei no grupo aí do nosso aí, tá certo? Bem, obrigado, Everaldo. Nosso colega Otávio falou, certo, que faz do princípio da legalidade. No meu ver, eu não estou falando o seguinte, que eu não avisei cliente, eu não estou dentro do princípio da legalidade, eu só detectei que houve uma omissão de receita e eu já paguei o imposto, certo? No ato da omissão da receita, certo? Esse é o procedimento que eu faço. Não estou falando para vocês fazerem. Se vocês quiserem fazer igual o Otávio está falando, deixar o caixa estourado na contabilidade, certo? Pode deixar, e depois ele vai cobrir na frente, aí eu não sei como quer fazer. Mas eu faço dessa maneira, e faz muitos anos que eu faço, já falei isso para o pessoal do fisco, certo? Agora, eles podem se autuar, e não colocar, pode ser autuado por falta de emissão do nosso fiscal, pode ser autuado, e nós falamos para eles ainda, mas o principal, ele já pagou já. Nildo, pode falar. Não, é só se até peço desculpa da como que foi a pergunta, talvez eu não soube nem fazer, mas eu entendi, senhor Everaldo, o que o senhor falou. Eu também, antigamente, eu fazia muito isso, esses complementos, né? Mas a pergunta que eu fiz hoje foi justamente porque um valor muito alto. Então, foi essa pergunta, mas eu entendi agora também o que o Otávio falou em relação, porque hoje as notas são todas eletrônicas. Então, se eu fizer isso, talvez eu estou... mas eu entendi o que o Otávio falou. Então, resumindo, eu não devo fazer, né, Otávio? Porque é um valor muito alto e eu estou criando um problema para mim. Não, deixa eu falar aqui, então. Eu sou o seguinte, eu não vou tolir a sua liberdade de você tomar uma decisão a respeito disso. Vamos lá. Isso que o Everaldo faz, tudo tranquilo, beleza. Eu também já fiz isso lá para trás, só que agora eu não faço. Não, eu estou entendendo. Eu não faço, mas o que acontece? Vamos lá. Se uma empresa sua, da Cefaz, ela cai num sistema de auditoria lá do cartão de crédito, certo? O que a Cefaz manda fazer? Manda você alterar os valores sem emissão de nota fiscal, porque não tem como você emitir nota fiscal de 2, 3, 4 anos para trás, para você fazer isso, não é verdade? Uhum. É um princípio que o Severaldo está fazendo. Eu não condeno, não. O Severaldo está, assim, atropelando. Eu não condeno o que ele está fazendo. Eu, assim, se ela cair no sistema de auditoria lá na Secretaria da Fazenda, o que pode acontecer? Quando o fiscal vai fazer a auditoria, se você tiver a oportunidade de ver essa live no 067, vocês vão ver. O pessoal da Cefaz pega todos os procedimentos da empresa de emissão de nota e vai fazer o detalhamento da fiscalização. E aí, o que acontece? Por exemplo, o Severaldo, igual você está falando, comprou 500 mil, vendeu 300, está faltando lá, o cara quer vender, por exemplo, mais 500 mil. Aí vai vender 1 milhão, suponha. Tá, você vai pagar o imposto estadual, tudo beleza. O fisco vai adorar, né? Uhum. Vai adorar isso daí, entendeu? Eu não condeno, não, seu Everaldo, eu não condeno. Eu aviso o meu cliente. Já na emissão da guia do Simples Nacional do mês seguinte, eu disse para ele, olha, sua venda foi X, sua compra foi Y,
você está com déficit de venda de mercadoria e tal. E coloca o artigo da lei falando para ele que, se ele não se adequar de acordo com a resolução 140, não me lembro qual artigo que é agora, nesse momento, certo? Que ele estará passível de uma exclusão de ofício da Secretaria da Fazenda, de acordo com aquele artigo 29 lá da lei. 29. Não, Otávio, eu concordo contigo. Eu só estou falando que você falou que eu faço dentro do princípio da legalidade. Isso que eu fiquei... Não falei isso não, seu Geraldo. Peraí. Eu opto pelo princípio da legalidade. Desse jeito. Não falei aí eu pego e eu faço a pergunta. O Caixa está estourado já. E eu faço essa pergunta que eu fiz para você não me respondeu. O Caixa está estourado. Você vai deixar o caixa estourado, depois que você avisa, ele está estourado para trás, ele vai ser doado de qualquer jeito, poxa. Mesmo que ele legalizando, fazendo uma conta maior, o caixa já estourou lá atrás, certo? Vai deixar o caixa estourado? Aí que eu questiono só isso. Tá, tudo bem. É uma questão assim, deixa eu concluir outra questão aqui. Eu até falei para vocês, eu tive na reunião passada lá, eu tive em Brasília, no treinamento do Conselho Federal de Contabilidade, lá sobre a área da fiscalização. Lá no estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o que está acontecendo? Igual a Nilton estava falando aí sobre empréstimo de banco, né? Aí tem clientes no nosso escritório, não adianta a gente tampar o sol com a paneira, que isso aí existe. Cara com R$1 milhão e lucro lá de 2 milhões lá no PL, entendeu? E vai lá no banco solicitar empréstimo, entendeu? Ou financiamento de alguma coisa, entendeu? Segundo informações que a gente teve lá com o presidente do CRC do Paraná, o senhor Laudelino, ele falou assim que as cooperativas de crédito lá se uniram e estão fazendo o seguinte, você tem 1 milhão de caixa, para que você quer empréstimo aqui? Entendeu? Então, são situações assim no balanço que não reflete a realidade da empresa, e nós, contadores, que ficamos com esse abacaxi na mão para resolver essas pendências, entendeu? É muito complicado. Eu estou com uma situação inusitada. Eu estou com uma empresa que revende tintas, que ela tem um estoque contábil de R$2.500.000. Quer ir para o lucro real, aproveitar esse estoque. O estoque real dela dá R$500.000. Pô, peraí, pensa. É uma situação inusitada. Aí você fica numa situação assim, não, é porque o contador do fulano de tal, da empresa tal, fez isso. Não aconteceu nada com ele. Por que você não pode fazer? Eu falei, cara, é o seguinte, eu tenho meu nome a zelar e pronto, só isso. O que você acha? Eu sou assim, entendeu, Saveró? Desculpa. Eu vou respeitar também. Vou falar assim, olha, Otávio, eu acho o seguinte, o caixa alto é sinônimo de alguma coisa, e o caixa estourado é sinônimo de outra coisa, certo? O caixa, eu vi pessoa aqui com caixa de 4 milhões, certo? E aí eu fui falar com ele achou ruim, certo? Eu só quero que você me faça a DRE e pronto, certo? Porque eu quero pegar quero entrar numa concorrência, certo? Então, olha bem, como é que o analista que vai pegar uma empresa daquela, será que ele não vai verificar que aquele caixa que está de 4 milhões é verdadeiro ou falso? É claro que ele vai verificar, gente. Então, eu estou falando o seguinte, dentro dos princípios da normalidade. É normal das coisas normais? Se você colocou um lucro de 40%, verificou o lucro da empresa. Se colocou, verificou se está omitindo receita mesmo, eu cubro a insuficiência do caixa, errando, certo? Numa nota fiscal do consumidor. Eu faço isso, certo? E até hoje, eu estou ficando... Inclusive, eu peguei isso, levei para o pessoal do fisco, certo? Sabe o que eles falaram? Geraldo, se todo mundo fazia isso, não precisava de fiscal mais, né? Pronto. Essa foi a conversa que nós tivemos lá, que com as pessoas
superintendência do fisco lá, que era gente grandão, certo? Eu não vou fiscalizar essas coisas, não, porque eu estou olhando esse lado, certo, de controle, certo, de gerencial, certo? Eu olho, e o nosso programa faz exatamente isso, certo, para vocês, certo? Tá, fala, Vanilda. Vanilda, fala. Primeiro a Nilda, depois Vanilda. Não, eu entendi, tá? Muito obrigada pela informação. Fala, Vanilda. Everaldo, acho que esse problema aí, assim, o Estado, a Receita Federal, os órgãos fazendários de arrecadação, eles fingem que não vê essas coisas, porque, assim, e a parte, olha, falando do ponto de vista de contabilidade, assim, acho que isso começa pela falta de formação, de gestão, que a pessoa que diz que é empresária, é uma empresa, não tem noção nenhuma do que é ser um empresário, do que é gerir uma empresa. Nesses anos todinho que eu trabalho em contabilidade, eu vou ser bem sincero, até hoje eu conheci uma pessoa que eu posso dizer que é empresário, que ele, nessa época eu era auxiliar lá da contabilidade, era interno dentro da empresa, ele chamava o contador, antes era uma empresa de transporte interestadual e negócio de ele mexia com ônibus interestadual, intermunicipal, vários estados, município. Então ele chamava o contador, será que é melhor eu comprar um ônibus aqui, fazer financiamento ou leasing? Se eu fizer isso aqui vai ser assim na contabilidade. Se eu fizer aqui, se eu fizer SEAP, a gente tem um crédito CMS, se a gente for para isso, a gente vai fazer depreciação, isso aqui vai ter impacto na apuração. Foi a única pessoa na minha vida que eu conheci que chamava o contador, tomava as decisões, e ele sabia, inclusive, os impactos das decisões dele lá na contabilidade, inclusive nas apurações de impostos. Exatamente. Até hoje eu só conheci uma pessoa, o resto... O cara está preocupado ali em dinheiro, assim, o caixa lá da empresa, entrou dinheiro, e às vezes, se aquele dinheiro vai dar para pagar a despesa pessoal dele, mistura com conta da empresa. Então, assim, é complicado fazer contabilidade. Outra coisa, eu quero ver pegar uma contabilidade que siga essas normas brasileiras de contabilidade, aquilo lá, risca. Até uma empresa gigante, grande, vê um caso lá da Americanas, que deu aquele rombo lá, negócio dos investidores. Uma empresa daquele porte, imagina o tanto de sistema de que a gente pensou que deveria ter controle, tem um rombo daquele que está quase falindo, imagina uma empresinha pequena, que a pessoa não tem formação nenhuma de gerir uma empresa. Então, essas coisas assim, é muito difícil a gente ser contador, realmente fazer uma contabilidade de acordo com o que está lá nas normas que são exigidas. É bastante complicado. Concordo. Tranquilo. Alguém mais quer fazer pergunta, Nilza? Levanta o braço. Não, já entendi, muito obrigada, viu? Alguém mais quer falar? Carlos Pereira, pode falar. Carlos, seu microfone está fechado. Oi, mesmo, estava assim. Boa noite, pessoal. Tranquilo? Boa noite. A briga aí é boa. Realmente, alguns clientes não querem pagar imposto, a gente vai e arruma o caixa deles. É uma briga boa isso aí, viu? É difícil, né? Eu já fiz isso também, Everaldo. Já fiz isso também, não é fácil, não, né? Tá certo. É o seguinte, eu estou com um problema aqui. O cara quer abrir uma empresa de criação de animais, passarinho, né? Passarinho de estimação. E ele vai criar, vai ter o casal, vai gerar. Como é que vai ter a nota fiscal de entrada desse produto? Alguém sabe? Alguém já tem aí? Alguém no grupo tem essa... já teve, né? Na realidade, essa condição? Bem, é como se fosse criar boi, viu? Aí, ó. Tá? É a mesma coisa. Mas aí o boi a gente vai lá na Embrapa, lá, ela dá para a gente, né? Aquele relatório no final do ano. E tem uns aqui que eu faço. Me parece que o passarinho ele tem um controle do IBAMA, parece, não? IBAMA? Deixa eu falar para ele, Everaldo. Pode falar. É o seguinte, eu tive um cliente que ele criava araras. Essas araras canidé, essas amarelas com penas azuis. O primeiro quesito que você tem que fazer antes de você registrar a empresa é você buscar todas as informações no IBAMA a respeito do criatório. Aí você tem que fazer um cadastro no IBAMA
dizendo que você é criador ou se você é um... A pessoa física, isso, né? Que a empresa não está registrada ainda. Antes de você registrar, entendeu? Exato. Aí você pega aquele cadastro, tudo que é feito, é uma dificuldade tremenda que os cadastros do IBAMA, que é tudo por e-mail. Online. Mas Online. aí, o que eu tive que... Eu fui lá no setor universitário, eu conversei com uma pessoa lá, que meu cliente precisava resolver essa situação, né? Porque ele foi denunciado que estava criando esses pássaros exóticos, né? E precisava de autorização do IBAMA. Aí eu fui lá e conversei com a pessoa lá, e aí ele me ensinou como é que a gente fazia isso. Primeiramente, você tem que fazer um cadastro lá no IBAMA, certo? Setor universitário, eu sei onde é lá, isso. Exato. Aí você vai lá, você tem que cumprir os requisitos que eles mandam, entendeu? O pássaro tem que ser num ambiente X, espaço tanto, quantos animais, entendeu? É tudo uma regra, né, que você tem que fazer esse cumprimento. Feito isso, aí você vai fazer isso, registrar a empresa. Aí que mora a questão. Aí o cara quer registrar uma empresa dentro de Goiânia, né? Tem que ter uma chácara, realmente é bom que ele tenha uma chácara. Já é exato. ótimo. Aí ele tem que registrar na chácara. Na chácara, e é na chácara que ele vai. Exato. Aí nessa chácara ele tem que cumprir todos aqueles requisitos que o IBAMA determina ali, entendeu? Agora, quanto à questão de CNPJ, os outros documentos, isso é normal. O maior problema é você fazer a adequação do espaço para que esses animais possam ter a convivência. E você também tem que ter um veterinário também que tem que fazer umas inspeções nesses animais seus de 6 em 6 meses, que tem que ter um relatório que tem que ser enviado para o IBAMA. Entendeu? É muito complicado essa situação. Quem a gente procurou, estou vendo aí a dificuldade, o grau de dificuldade que está sendo. Mas é o seguinte, igual eu falo para meu filho, quando chega um cliente lá que eu estou registrando uma empresa química agora, né? Aí eu fui tirar o uso do solo, deu grau de incomodidade 5, né? Precisa de licença ambiental da AMA, né? Pois e aí o que acontece? Eu cheguei para o cliente e falei, rapaz, vamos enfrentar a coisa aí, do jeito que vier, vamos adequar tudo. Falei, tudo bem, beleza. Beleza. Toca para frente? Toca. Então vamos para frente. Bora, então vamos. Beleza? Não, tá certo. Não, valeu, tá? Muito bom. Boa sua orientação. Eu já vou no IBAMA amanhã, então. Muito bom. Valeu, meu querido. Obrigado, hein? Falou, até mais. Tchau, tchau. Alguém mais quer falar? Fábia. Abre o microfone, Fábio, está fechado. É só dar um aviso com relação a combustíveis, né? Combustível saiu os lubrificantes, óleo, né? Da substituição tributária para o monofásico. Agora, 1º de junho, foi gasolina e etanol, né? Então, quem mexer com esses produtos aí dá uma... 2023. Ela fala que tem que atualizar o estoque, convertendo de substituição tributária para monofásico. Então, tem que dar uma lida nesse convênio ICMS número 15 de 2023. Inclusive, saiu recentemente uma alteração que ainda não está nem atualizada. Eu estou fazendo um ajuste aqui para amanhã eu saltar para vocês. No próprio site do convênio lá do Confaz ainda não juntou, não. Eu estou juntando aqui. Vou terminar agora à noite, vou mandar amanhã esse convênio de ICMS. Beleza. Alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar? Só tem uma hora só. Gesmar, pode falar. Seu Beraldo, eu estou com outra questão aqui, mais ou menos igual da nossa colega aí. Medrosa. Uma empresa criaram uma SPE há anos atrás, colocou no objeto da empresa que seria a construção de um loteamento, pequeno loteamento. Parou isso lá em 2015, foi o último ano que teve movimento contábil e tudo. De lá para cá, só negativo. Agora, eles querem, o capital dessa empresa é R$100 mil. Eles querem vender o loteamento. Qual que é a melhor maneira de eu vender esse loteamento? Vender ele, tributar
como venda de imóveis, empresa, ou vender todas as cotas? Mas ele ficou com esse bem lá de loteamento? Desculpa que eu não entendi. Ele ficou com esse imobilizado lá de loteamento? Ficou com a chácara. Ficou com a chácara. Isso aí está representado, a chácara está representada no capital, não é? Está no capital e está no objeto da empresa, que o objeto era fazer um loteamento na chácara tal. E o que ele quer fazer agora? Vão vender. Vão vender tudo ou fazer o loteamento? Vão vender tudo, vender a chácara. Vai vender a chácara. Se vai vender a chácara, certo? Você é a venda da chácara, mas ela está lá como estoque lá dela, né? Ou não? Ou está tudo mobilizado? Está no mobilizado, né? Porque está no... Na verdade, não está em lugar nenhum, porque o último documento que eu achei não tem nada. Fala que está no mobilizado, não está no estoque, não está no... Não sei onde. Está a escritura do imóvel, está no nome da pessoa jurídica e só. Não está, não? Tá. Está no nome? Ah. Então, você faz o seguinte, faz um balanço de abertura e começa a sua vida agora, certo? Agora, para trás, quanto tempo faz que está parado? Desde 2015. Desde 2015, está parado lá, e você está apresentando, todo janeiro está apresentando a DCTF, é? Tudo. Está apresentando? Negativo. Está apresentando negativo, que ela não tem movimento, né? Isso. Então, faz o balanço de abertura, certo? E começa a sua vida agora, né? E vende ela, né? Se você coloca mobilizado na abertura, você coloca mobilizado e vende o que ganhar, certo? Agora, o valor dessa venda é de quanto? Ah, vai milhões. Milhões. Aí tem que pensar bem isso aí, viu, meu amigo? Fala, Vanildo. Colega, deixa eu ver se eu entendi. Foi pegado lá uma chácara, constituído uma empresa, entrou como capital social essa chácara, ou seja, não foi feito, pelo jeito aí, contabilidade nenhuma da constituição dessa empresa e está com a batata agora na sua mão assada aí, passar. Foi constituída essa empresa, foi uma sociedade de propósito específico, ou seja, que normalmente quando você faz uma empresa para loteamento, você constitui uma SPE. A empresa vai existir enquanto existir o loteamento. Inclusive, tá lá no contrato social isso. Inclusive, colocaram no prazo dela lá que vencia com 10 anos. Até eu vi o contrato agora, o contrato... Deveria colocar que o prazo de vida da empresa deveria ser o mesmo do loteamento. Enquanto existisse lote para vender, tivesse recebimento desses lotes, não poderia fechar a empresa. Mas não foi feito. Colocou com 10 anos. Então, eu creio que vai ter que arrumar esse contrato aí, e no caso, esse lote, isso aí não é imobilizado, isso aí é estoque para revender, é isso para revender. Aí eu posso aplicar o presumido lá, 5,93 e pronto? Aí, no caso, normalmente faz-se pelo lucro presumido dessas empresas, tá? Sim. Então, porque se não fez contabilidade na época, tem que fazer agora, balanço de abertura, como se estivesse abrindo a empresa, aí, já que não fizeram nada. E porque se eu vou vender as cotas, né? As cotas é 100 mil reais. Eu vou vender para... Não, mas você não vai vender cota. Não, sim. Eles vão vender a empresa. Eles vão vender a chácara e vai acabar a empresa. Aí um falou em vender as cotas da empresa. Eu falei, as cotas dá ganho de capital, e muito. E, ó... já está pensando lá na frente, veja, a empresa é uma coisa, que vai ter suas atividades, vender os loteamentos, vai ter a receita disso, apurar seus impostos. Outra coisa é o lucro dessa empresa que vai para os sócios. E quando terminar a empresa, aí sim que você vai pensar o que vai fazer. Já estão pondo a carroça na frente dos bois? Mas você acabou de falar aí agorinha que empresário não sabe de nada? Quer ganhar dinheiro, hein? Mas essa é a realidade. Pois então, aí. É isso que está acontecendo lá, ué.
Ei, Gesmar, eu não sei se vou dizer, vamos supor que você vai fazer o plano de abertura e vai e vende esse estoque. Coloca lá como estoque e vende ele. Você vendendo ele, você pode optar pelo presumido, né? Você vai pagar sobre X, 8%, né? É 8%, é? 8%. Calcula 8% e paga os impostos tudinho e sobe o dinheiro lá e pronto, né? Exatamente. Isso que eu pensei em fazer. É isso mesmo. Só pelo valor muito grande, né? Eu pensei, vou consultar meus... Tem um valor inferior. E se ele for inferior a 72, aumentou ou não os presumidos? Se ele for inferior a 72 milhões, aí pode ser o presumido. Não vai dar isso, não. 3 milhões. 3 milhões. Então, paga o imposto sobre 3 milhões, 8% de 3 milhões, lá paga o PIS, CONFINS, tudo, pronto, acabou. Encerra. Beleza, então. Obrigado, viu, gente? Alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar? Rosa. Oi, boa noite. Boa noite. Não, é outro assunto. Eu só queria perguntar se alguém está sendo fiscalizado pelo CRC, se alguém está sabendo a respeito, se algum está. O Otávio está aí, quem pode falar? O Otávio, então, o Fábio. Ele do conselho lá. Deixa o Fábio falar primeiro, depois eu falo. Pode falar, Fábio. Em relação a... Cadê aqui? No caso, fiscalizando, por exemplo, eu, contadora, pedindo para me mandar a documentação das empresas, para saber se eu estou fazendo. Acho que está legal, né? Essa a rotina da fiscalização é essa mesmo. Não, eu só queria saber se tem mais gente, se alguém sabe se está sendo fiscalizado, porque eu recebi um comunicado e eles falaram que tem várias empresas em vários locais do estado de Goiás que estão sendo fiscalizados. Eu não vi ninguém falando nada. Depende do setor. É por município. Cobrindo cota mesmo, né, Otávio? Deixa eu concluir aqui. Quem está falando aí? É a Rosa. Ô, Rosa, tudo bem, Rosa? Boa noite para você. Boa noite. É o seguinte, isso aí é institucional, isso aí é do Conselho Regional de Contabilidade, que nós temos 3 pilares, o registro, a fiscalização e o programa de educação continuada. Então, o que acontece? A gente está fiscalizando, sim, de maneira eletrônica, né? Está mandando para o seu e-mail, cara, está te mandando as informações, e as informações têm que ser prestadas para o Conselho de Contabilidade. Ele vai analisar, o fiscal vai analisar, se tiver alguma irregularidade, ele vai te comunicar, te notificar, entendeu? E te dando, se por um acaso tiver alguma irregularidade, se houver algum auto de infração, cabe a você se defender dentro do prazo legal, que é 15 dias após a autuação, se tiver. Não estou falando que vai ser autuada, não, tá? Se tiver alguma irregularidade, você tem o princípio da ampla defesa, de primeiro grau, e também você pode pedir também pedido de reconsideração depois da decisão julgada pelo conselheiro de primeiro grau, né? E aí você tem um pedido de reconsideração, você tem embargos declaratórios que você pode pedir, né? E vencendo toda essa etapa aqui no Conselho Regional, que é uma instância de primeiro grau, e você não ficar satisfeito com a decisão, você pode recorrer ao Conselho Federal de Contabilidade. Isso tudo dentro dos prazos previstos dentro da nossa legislação, que é a Resolução 1604/2021, se não me engano. Mais algum esclarecimento para você? Não, eu só queria saber mesmo se está sendo feito. Não, tá. Isso é primordial. Inclusive, eu tive um treinamento no dia 22, 23 e 24 de maio no Conselho Federal. O Tribunal de Contas da União pediu que houvesse um empenho maior das
entidades do Conselho de Profissões Regulamentadas quanto à fiscalização dos profissionais da contabilidade. A nossa meta do Conselho Federal para o Conselho Regional ela foi dobrada em termos de fiscalização, entendeu? Então, nós temos que fazer isso daí. Isso é um procedimento normal de toda atividade de profissão regulamentada, isso aí é normal, certo? Esse é um procedimento que o TCU está cobrando dos conselhos de profissões regulamentadas, tá certo? Pode ficar tranquilo aí, tá? Então tá, obrigada. De nada, até mais. Rosa. Oi. Rosa, você não vai falar ainda. O que eles estão solicitando para você? Solicitou tudo. Diário? Dos meus dados e dados das empresas, contrato de prestação de serviço, contábil, tudo. Contábil. Só uma palavrinha que você colocou, tudo isso para lá é contábil, né? Isso que é o interessante, né? Essa é a parte mais ruim. Essa é a melhor coisa que tem. Contábil. Fala, Flávio. É só com relação à questão da SP aí, que tem uma jaca que vai fazer o loteamento. Vai fazer o loteamento, né? Ele vai vender a chácara toda. Não vai mas aí, assim, o cartão de SPE, assim, tem que contabilizar os gastos, o custo do terreno, os gastos com infraestrutura, esgoto, energia, tudo do empreendimento, lá com o estoque, né? E para apurar o custo desse empreendimento por absorção, né, efetuando os rateios que achar necessário para chegar no custo unitário de cada unidade que for vendida, né? E vai fazendo isso aí com a proporção que for vendendo. Hein, Fábio? Ele vai vender a chácara toda. Não, é por lote. Não, seu Fábio, eles não desistiu do loteamento, já tinha voltou para a zona rural e tudo, vai vender a chácara. Tá. Então eu retiro o que eu falei. Realmente. Falou. Está resolvido. Eu acho que do jeito que você está pensando, já, mas vai dar certo, viu? E vai sobrar muito dinheiro ainda para eles. Dinheirinho? Dinheirinho para pelar porco, já viu esse ditado, né? É pior, para pelar porco ainda. O que mais, pessoal? Tá bom. O que mais, pessoal? Então, pessoal, até na terça-feira, se Deus quiser, né? Podemos discutir bastante na terça-feira que vem. E ele querer. Deus quiser. Boa noite, Inter. Até mais. Boa noite a todos. Valeu, Vanildo.